questão de um debate que volta e meia vem à tona e agora está tendo uma cobrança do Congresso Nacional em relação a esse assunto, que é a tal da reforma administrativa, hein? A gente estava falando bastante sobre reforma tributária e agora retomaram o assunto da reforma administrativa justamente porque é uma reforma que aparece como uma espécie de solução para que o governo consiga, né, financiar a desoneração da folha de pagamento, que, aliás, é outro assunto que também tem as discussões, de certa forma, atreladas às discussões da própria reforma tributária. Pode ser uma solução, tem cobrança do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto à equipe econômica, para que o governo envie de uma vez por todas o plano que tem sobre a reforma administrativa, e já tem também uma frente, literalmente uma frente parlamentar formada lá no Congresso Nacional por deputados e senadores para discutir a reforma administrativa. Vamos entender um pouquinho então mais sobre esse assunto. A gente conversa agora com o deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais. Muito boa noite, deputado Thiago, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa. Boa noite, Isabel, Cristiano, todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês para falar dessa reforma tão importante para o país. Pois é, deputado, é tão importante, se aguarda já há meses, né, o envio de uma proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora a cobrança está se acentuando, né? O Congresso Nacional pode tomar a frente dessa discussão sem que o governo envie um texto? Olha, Isabel, na verdade, acho que essa é uma reforma que a gente aguarda há 20 anos, na verdade, porque desde a década de 90, no governo FHC, com o ministro Bresser, que o Brasil não faz uma reformulação do regimento ali, do normativo jurídico que rege o funcionamento da administração pública. Lá teve uma reforma importante, mas deveria ter sido continuada e, infelizmente, a gente não tocou mais nesse assunto praticamente. Então, uma reforma que já está, a meu ver, bastante atrasada e que, desde o ano passado, com o governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, do secretário do Ministério da Economia, Paulo Ebo, esse assunto, felizmente, voltou à tona. A gente teve alguns ensaios ali de que o governo ia mandar uma proposta e, por uma série de motivos, acabou ainda não enviando. Tecnicamente, parte dessa reforma poderia sim ser iniciada no Congresso e parte é do que a gente chama de iniciativa exclusiva do Executivo. Toda vez que um poder vai mexer na sua própria estrutura de funcionamento, ele que tem que dar início. O Legislativo não pode interferir no funcionamento do Executivo nem do Judiciário, a não ser que estejamos falando de questões constitucionais. Uma reforma administrativa, na verdade, são várias reformas, muitas leis e até questões da Constituição que têm que ser modificadas. Então, tecnicamente, nós poderíamos iniciar no Congresso aquela parte que é constitucional, mas politicamente é algo muito difícil, o Congresso resolver fazer uma mudança ampla na estrutura do governo sem o governo estar comprado. Então, por isso que é muito importante o governo Bolsonaro enviar a reforma administrativa para que a gente possa ali ter não só a vontade do Congresso de fazê-la andar, mas a influência política do governo para que a gente possa caminhar com essa reforma. Em linhas gerais, deputado, a frente defende uma base, pelo menos, para a gente começar a discutir essa reforma no Congresso? Olha, Cristiano, são muitos aspectos quando a gente fala de uma reforma administrativa. A gente está falando de toda a estrutura legal que delimita o funcionamento interno da máquina pública e também a relação do governo e dos poderes como um todo com os servidores públicos. Então ali tem muita coisa, desde as questões de formato de ingresso do servidor dentro da máquina pública, modernização do concurso, os tipos de vínculo que ele pode estabelecer com o poder público, processos de avaliação de desempenho, processos de promoção, processos de eventuais desligamentos que podem existir, implementação de uma cultura de resultados dentro do setor público. Então, assim, praticamente em todos os aspectos desse fluxo do servidor dentro da máquina pública e todos os aspectos relacionados à estrutura da própria máquina pública carece de modificações. Então não teria aqui
em um item só que a gente precisa mexer, a gente precisa, de fato, modernizar todo esse arcabouço legal relativo ao funcionamento da administração pública. Deputado, como que está a articulação do governo? Porque agora a novidade é se atrelar esse assunto da reforma administrativa com a cobrança que há em torno da desoneração da folha de pagamento. Isso, de alguma forma, pode ajudar a acelerar essa articulação? O governo trabalha com algum prazo que foi passado para vocês da frente parlamentar? Olha, Isabel, o que a gente sabe em relação aos trâmites internos do governo é que já desde o ano passado existiu uma proposta praticamente pronta para ser enviada para o Congresso. O ministro Paulo Guedes e o seu secretário já têm essa proposta há quase um ano, mas infelizmente ela travou ali dentro do Palácio do Planalto. Acho que ainda o presidente Bolsonaro não tem um entendimento pleno da importância da reforma, ou pode ser que esteja sofrendo alguma pressão dos ministros palacianos. A gente não sabe exatamente aonde que travou. O que a gente sabe é que o governo já poderia ter enviado essa proposta há bastante tempo. Obviamente, esse ano, com a questão da pandemia, a gente entende que num primeiro momento ela não fosse enviada, mas agora que o Congresso já tramitou as medidas mais emergenciais de suporte à população por conta da crise causada pela pandemia, a gente acha que já tem espaço para mandar a reforma administrativa. E eu acho que é muito mais do que abrir espaço fiscal para poder fazer a desoneração da folha de pagamento. Se esse for um dos efeitos da reforma, acho que é excelente, O Brasil precisa reduzir o custo de contratação para poder gerar mais oportunidades de emprego para a população, especialmente nesse período pós-pandemia, com o desemprego tendo se agravado tanto por conta dessa crise. Mas a gente tem que olhar a reforma administrativa além dessa questão fiscal. A reforma administrativa é essencial para trazer produtividade ao setor público brasileiro. A gente tem hoje muita burocracia, muitas amarras na própria legislação que impedem o setor público de ser mais produtivo. Vou dar um exemplo simples aqui. A forma como as carreiras estão estruturadas dentro do funcionalismo impede que alguém que foi contratado, que passou no concurso para ser assistente administrativo do Ministério da Agricultura, se já tiver muito assistente administrativo ali ou a tecnologia reduziu a necessidade, mas está faltando no Ministério do Turismo, esse servidor não pode se movimentar. É considerado hoje desvio de função se ele passou no concurso para uma função em um ministério e vai exercer a mesma função em outro ministério. Então, todas essas ineficiências que a nossa estrutura jurídica hoje geram para o setor público fazem com que ele seja muito menos produtivo do que poderia, e isso acarreta em serviços piores para a população. Então, acho que esse tem que ser o mote principal da reforma administrativa. É claro que mais eficiência vai trazer mais ganho fiscal. Como eu falei, seria ótimo que isso fosse utilizado para reduzir a carga tributária no país, mas a gente tem que olhar além dessa questão. Nós estamos conversando com o deputado federal Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, ele que é presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Deputado, diante de tantas discussões sobre a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores lá que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente consegue calcular que tamanho que poderia ter essa reforma administrativa, o tamanho da economia que poderia chegar ao país, e se a reforma administrativa poderia ser usada aí como moeda de troca, se a gente pode tratar dessa forma, entre aspas, nessa discussão sobre a desoneração da folha de pagamentos? Olha, Cristiano, a gente não tem esse cálculo de quais seriam os efeitos no médio e longo prazo de economia de uma eventual reforma administrativa, Até porque, como eu falei, são muitas as alavancas ali que existem questões mais gritantes como, por exemplo, privilégios que ainda existem em setores do funcionalismo público, como férias de 60 dias para o judiciário, super salários que existem, que são medidas que têm que ser enfrentadas, esses penduricários que algumas áreas do setor público, especialmente dentro do judiciário, ainda carregam, que a sociedade brasileira já hoje está atenta para isso, não aceita mais tanta regalia em algumas carreiras, Isso eventualmente você pode ir calculando aqui e ali, mas como eu falei, acho que a gente seria uma visão mais limitada se a gente olhasse a reforma administrativa simplesmente com essa economia de despesas, até porque a gente tendo um setor público mais eficiente, que entrega melhores serviços para a população, o que pode gerar
de ganho de receita, aumentando a economia brasileira, né, fazendo o setor privado poder ser mais produtivo com o setor público, deixando de atrapalhar muitas vezes pela sua ineficiência, isso daí talvez alguns economistas consigam calcular isso através de projeções, mas é quase incalculável, né, do ponto de vista de destravar o setor privado que a gente, e com isso fazer a economia crescer e gerar melhor se a gente tiver um setor público mais eficiente, né? Então, se essa é a justificativa que a área econômica do governo talvez queira usar para convencer o presidente Bolsonaro a enviar a reforma administrativa, eu acho ótimo. O que ele precisa agora é ser convencido, né? Mas certamente os efeitos dessa reforma vão muito além do que abrir espaço fiscal para a desoneração da folha, por mais que, obviamente, seja bastante favorável a desoneração da folha sem aumento de impostos. A gente não pode, né, e aumentar a carga tributária, né, no país que já sofre bastante. Acho sim que é momento da gente conseguir tornar a máquina pública mais eficiente, menos custosa para o cidadão, para que daí abra espaço para redução de tributos. Deputado, em linhas gerais, o que sabemos das ideias do governo, já que, como o senhor muito bem mencionou por aqui, se tem um projeto pronto que na prática empacou lá no Palácio do Planalto, sabe-se lá por quê, e aí depois veio a pandemia, é claro que isso também não deixa de ter uma certa interferência nesse cenário. A ideia é criar um novo regime de contratação para os servidores que vierem. Os servidores atuais, eles teriam alguma mudança? Olha, Isabel, o que a gente sabe é que os servidores atuais não teriam mudanças na sua estrutura de vínculo com o Estado, né? Hoje a gente tem, até previsto na Constituição, um regime jurídico único de contratação dos servidores, né? E a gente sabe, até por experiências internacionais, que esse modelo de como se fosse, você vai ter uma loja de roupa com um tamanho só de roupa, né? E aí tem gente que é mais magrinha, tem gente que é mais cheinha, e essa roupa não cabe em todo mundo igual, né? E a gente vê hoje que o regime jurídico único, ele limita o serviço público e acaba colocando no mesmo regime servidores e carreiras que têm características completamente diferentes. Então, estudar uma nova matriz de vínculos para entender quais carreiras precisam ter qual determinado tipo de vínculo com o Estado, isso a gente sabe que é um dos pontos que estão lá. Mas para ser visto daqui para frente, não com os atuais servidores que já estabeleceram determinado vínculo no momento que fizeram o concurso, né, mas isso daqui para frente. Até alguns especialistas que a gente tem conversado acham que a situação que está hoje é tão grave que se poderia e há justificativa legal para se mexer nos atuais. Mas a gente sabe que o governo está atuando para, nessa questão de vínculos, mexer daqui para frente. O que eventualmente poderia ter com os atuais servidores? Alguma coisa relacionada ao que eu falei antes de penduricários, salários, super salários, né? Esses assuntos não necessariamente estão nessa proposta do governo, mas já tramitam no Congresso, né? O projeto de acabar com os super salários no funcionalismo já foi aprovado há cerca de 3 anos no Senado e está hoje na Câmara pronto para ser votado. A gente tem aí expectativa que seja votado agora no mês de agosto. Então, especialmente relacionado a essas questões de benefícios, né, que hoje são inerentes a algumas carreiras e setores do serviço público que não deveriam mais existir, isso potencialmente poderia valer inclusive para os atuais servidores. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado Thiago Mitrô, que é do Novo de Minas Gerais, ele que é presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Deputado, muito obrigado pela participação conosco aqui no Bastidores do Poder. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cristiano e Isabel. Uma boa noite para vocês e para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Boa noite, deputado. Tá aí, Cris, um debate para a gente continuar acompanhando. Muito interessante essa estratégia que foi levantada de se compensar o impacto da desoneração da folha de pagamento. Afinal de contas, esses setores estão irritados, né? Desde o veto do presidente Jair Bolsonaro com a reforma administrativa. Uma mão lavando a outra é uma estratégia interessante. Vamos ver se esse puxão de orelha que o Legislativo está dando no Executivo vai surtir efeito mesmo e o governo envia de uma vez por todas essa reforma ao Legislativo, né? É isso. Agora 6h18.